Deus convocou os homens de Israel, através da direção de Gideão, para que eles fossem até a fonte, porque Deus iria prová-los. Deus daria vitória a Gideão, porque Gideão era fiel. Gideão, por ser fiel, ele era revoltado e valente, e tudo que Deus mandou Gideão fazer, Gideão fez. Então, por causa de Gideão, Deus daria vitória a ele em todos os sentidos. Deus daria vitória a ele contra os 135 mil inimigos. E quando Gideão chamou os homens para a guerra, vieram 32 mil. Deus mandou os tímidos para casa, ficaram 10 mil. E os 10 mil, mesmo não sendo tímidos e nem medrosos, mas os 10 mil, eles não foram achados na justiça, na fidelidade. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então Deus pediu que Gideão levasse todos os homens até a fonte, que hoje se chama fonte de Gideão. E ali Deus provou. E dos 32 mil, olha só olha como são as coisas, os que têm Deus acima de tudo, os que buscam o reino de Deus acima de tudo, os que verdadeiramente têm Deus acima de tudo. Olha só a porcentagem, de 32 mil homens que Gideão convocou para a guerra, só 300 tinham Deus acima de tudo, só 300 eram fiéis. Só de 300 temiam a Deus, só 300 tinham dentro do cântaro o fogo da fé. Quando eles foram para a guerra, eles foram com a trombeta, com o cântaro, com tocha. O cântaro simbolizava cada um dos 300, o fogo simbolizava Deus, a fé, a fidelidade, a coragem, o desprendimento de tudo, a confiança em Deus, a fidelidade. E a trombeta simbolizava o grito deles, o grito pela justiça divina, o grito pela justiça de Deus. De 32 mil, só 300 eram fiéis, só 300 tinham Deus acima de tudo, só 300, Deus era o tesouro deles, só 300 estavam na justiça. De qual grupo você faz parte? Você faz parte dos 31.700 que voltaram para casa, porque não havia neles a fidelidade, não havia neles o fogo de Deus, não havia neles o fogo da fé, não havia neles o fogo da confiança em Deus, não havia neles o fogo da justiça. Qual deles você faz parte? Dos 31.700 que foram embora, ou você faz parte dos 300, os 300 cântaros? Somos de barro, somos vasos de barro, todos nós somos vasos de barro, somos um cântaro, mas aqueles 300 tinham fogo dentro do cântaro, tinha o Espírito de Deus, tinha o fogo de Deus dentro deles. Você vê, Gideão, ele não era cheio do Espírito Santo, Gideão não era, mas quando ele fez tudo que Deus mandou, tudo, Gideão, ele em si era fiel, por isso que Deus apareceu. Quando Deus apareceu, ele disse: ai meu Senhor. Por que ele chamou de Senhor? Porque ele obedecia a Deus, senão eu não chamaria de Senhor. E ele, por ser um homem de Deus, ele era revoltado naturalmente, e valente, não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Então Deus viu que ele estava disposto a fazer tudo o que ele mandasse. Então Gideão sacrificou aquilo que ele queria, depois Gideão sacrificou o que Deus pediu. E Gideão foi lá e quebrou o poste ídolo de Baal. Ele quebrou a imagem de Aserá. E ele destruiu o altar de Baal. Quer dizer, ele tirou todas as injustiças